acabou de sair a Simone Biguetti, que é a diretora de esportes regional aqui da região de Bauru. A presença dela, elas vão sair porque tem jogo do Bauru Basquete, eles trabalham no jogo, tanto o pessoal trabalha na mesa, então ela trabalha junto, ela teve que sair. Né? Então, eu queria deixar registrado também o agradecimento à presença da Simone aqui com a gente, prestigiando aqui com a gente. Bom, nós vamos iniciar com falar um pouquinho sobre detecção de talentos, tá? Sobre avaliação, falar um pouco sobre scout. Tá? Isso para nós, eu acho assim, que trabalha com categoria de base, seria praticamente um ciclo de como que a gente pode, dentro da nossa realidade, da nossa rotina, poder ter um trabalho para a gente identificar, né, aquele potencial que está iniciando ali na vida esportiva e como a gente pode fazer todo um trabalho também de evolução com ele, e através de avaliações, né? Depois falando um pouquinho mais no nível um pouquinho mais profissional sobre o trabalho de scouting, porque essa detecção desse talento vai estar muito relacionada no futuro, quando estiver trabalhando no nível mais profissional, sobre a questão do scout, que é o que a gente faz hoje na equipe adulta, que é uma das minhas responsabilidades na equipe adulta do Bauru. E eu quero mostrar e passar um pouquinho para vocês essa rotina do nosso dia a dia no Bauru. Então vamos falar sobre a parte de detecção. Pode passar, por favor. Bom, primeiro a gente definir, né, o talento, né, o que seria o talento. O talento está muito, às vezes, relacionado, a gente fala de talento, às vezes uma situação, uma habilidade inata com a pessoa, né, que a pessoa já vem com esse talento. Né. É uma definição não muito simples. Né. Eu estava, antes até de apresentar, conversando um pouquinho com o Gabriel Fessia da Argentina, a respeito disso, qual que é a definição dele em relação ao talento. Né? E aqui uma definição que coloca também dessa habilidade nada, mas principalmente que é um talento que tem que ser desenvolvido. Né? Quando a gente busca um talento, às vezes o talento está ali, e se a gente não traz esse talento para uma rotina, para um dia a dia, a gente não vai desenvolver esse potencial aí, o que ele pode ser no futuro. Isso em qualquer área, né? Qualquer área de atividade. Vamos trazer isso para o basquete, para o esporte. Né? Se a gente não tiver um treinamento adequado, uma rotina adequada, a gente não vai conseguir que esse talento se desenvolva e atinja aí o potencial máximo que ele pode durante a vida dele. Tá? Pode passar, por favor. Eu vou definir os talentos. Um talento técnico, né? O talento técnico está muito relacionado a como que esse atleta absorve os conteúdos técnicos, como ele desenvolve isso. Acho que vocês, dentro da realidade, a gente observa às vezes um menino ali de 6, 7 anos, a forma que ele inicia já a modalidade, a forma que ele brinca com a bola, a habilidade que ele tem com a bola. A gente já começa a identificar, olha o que esse menino faz, né? Às vezes. Então, é uma forma da gente identificar um talento, a parte técnica, como que ele aprende o fundamento, como ele desenvolve. O físico, o talento físico. Temos vários jogadores, cada vez mais das gerações que estão chegando fisicamente, né? Com muita condição, com muito potencial físico. Tá? Falar um pouquinho sobre a parte cognitiva, que isso passa a ser determinante, que nível que esse menino pode chegar, esse jogador pode chegar, tá? E psicológica também, né? Eu acho que todos eles estão relacionados e depois eu vou falar um pouquinho sobre uma tabela que a gente pode usar aí para fazer uma avaliação em relação a isso, mas eu defino esses quatro temas assim, importantes para a gente identificar em relação ao talento de um atleta. Vou passar, por favor. O técnico, né, o talento técnico está ligado à qualidade dos fundamentos, da execução dos fundamentos, de como ele aprende e executa esses fundamentos. Né? A posição tática que ele joga, né, porque às vezes o menino tem uma habilidade para jogar numa posição e às vezes as outras condições físicas podem fazer com que ele tenha condição hoje. Vou dar um exemplo: um menino que joga um menino alto que pode jogar
tanto numa posição de um 4, na posição do 5, ou se ele desenvolver até ser um jogador que joga na posição 2 ou até na posição 1. Ele tem qualidade técnica para isso, né? Independente do físico, da altura, da envergadura que ele tem. E da execução disso, né? De como que ele executa esse fundamento que ele aprende, que ele desenvolve, a execução disso no treinamento, durante os jogos, né? Então, está muito clara essa situação em relação a esse talento técnico, como ele aprende, como ele desenvolve e como ele executa isso, né? No momento, na hora certa, que ele executa esse fundamento. Pode passar. O talento, né? O talento, vamos colocar a parte física. Eu vou citar alguns jogadores, né, em relação a isso, que é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, né? Vamos pegar o próprio Alex, que é um jogador que a gente pode colocar aí praticamente todos os talentos dentro da qualidade que ele tem, né? Hoje a gente tem o Chilton, que é um jogador muito físico com a gente, o cara que tem a parte física muito aprimorada e ajuda muito a gente fisicamente durante os jogos, no trabalho nosso, tá? Então a gente pode colocar a questão do biotipo, né? As medidas do biotipo, a altura, a envergadura, muito importante isso, a gente tem uma noção da envergadura. Vou dar um outro exemplo, o Michael, que está com a gente aqui, é um jogador que joga na posição 5, o Michael tem 2,6 de altura. A gente fala assim, é um cara grande para a posição, uma altura para a posição no nível nacional, uma altura boa, só que ele tem 2,28 de envergadura. Se ficar ao lado de um jogador de 2,10, 2,12, às vezes ele até o braço levantado passa a ser mais alto que esse jogador. Então a gente identificar a questão da altura e da envergadura para o atleta, a gente identificar esse talento é muito importante, tá? A capacidade que ele tem física, a capacidade física de força, de velocidade, né, da potência, como que ele durante o jogo ele executa isso com intensidade, com velocidade e com força, tá? As habilidades motoras que ele tem, né, todo esse desenvolvimento motor que ele tem desde a infância, né? Isso é um outro ponto que depois eu quero tocar, o quanto que os nossos atletas estão chegando com essa parte, com a habilidade motora debilitada. Quem trabalha com a base sabe do que eu estou falando. Os meninos de hoje, se você comparar aí a 10 anos atrás, né, a parte, eu vou falar, a gente trabalha às vezes com sub-15, se a gente fizer uma comparação a 10 anos atrás, parece um sub-12, a parte das habilidades motoras principalmente, tá? E a intensidade de execução das coisas e da forma que na parte física um atleta pode executar todos os movimentos, tá? Pode passar, por favor? Eu queria falar um pouco sobre a parte de biotipo, porque se a gente falar de biotipo, tem todos os biotipos dentro do basquete, né? Tanto o endomorfo como o mesomorfo, mas a gente tem muita atenção, né, no nosso biotipo longilíneo, braços longos, pernas compridas, né? Porque esse vai ser o biotipo que mais demora para amadurecer. E esses meninos, muitas vezes na base, nas categorias de base, eles são muito pouco produtivos para a equipe às vezes. São meninos que às vezes não acompanham o ritmo do jogo, não tem, às vezes o time está atacando, ele está defendendo, quando ele vai para o ataque o time já está no outro ritmo, né? E às vezes a gente faz uma opção de jogar, de pôr meninos que já estão mais com a maturação biológica mais desenvolvida, pensando simplesmente naquele jogo, naquele campeonato, e esses meninos acabam ficando para trás e acabam não desenvolvendo, muitas vezes, porque jogam um pouco, não desenvolvem, e a gente sabe que no futuro, lá na frente, é o principal biotipo para a modalidade. Aquilo que eu falo, não que os outros também não sejam importantes, e tem jogadores com todos os biotipos, mas esses biotipos, por ser mais tardio esse desenvolvimento dele, nós temos que ter mais atenção. Eu tenho na minha cabeça assim que esses biotipos chegam à maturidade com 22, 23 anos, né? E conversando com o Gabriel hoje, o Gabriel tem estudos lá na Argentina, uma coisa que eles já estão pensando de uma outra forma, né?
que eles amadurecem com 25, 26 anos. Ele até tem um estudo mostrando que jogadores que chegaram na seleção argentina com 24, 25 anos, com a primeira convocação deles, quando eles atingem a maturação deles, a maturidade deles, enquanto que eles continuam evoluindo, né? E muitas vezes a gente vê na nossa realidade, a gente querendo meninos de 16, 17, 18 anos já jogando como adulto, e eles vão amadurecer mais lá na frente, né? Então a gente tem esse cuidado, né, a nossa responsabilidade em cima disso, e a gente ter um trabalho com esse menino, né, uma paciência, um trabalho, porque sabe que ele vai desenvolver lá na frente, tá? Pode passar, por favor. Sobre o cognitivo, sobre a parte cognitiva, vamos colocar sobre inteligência, né? A inteligência que eu falo é uma inteligência das ações do jogo, né? Uma inteligência tática, de posicionamento, de saber executar movimento na hora certa, aquilo que o jogo pede, aquilo que o momento pede para ele, ter uma inteligência em relação a isso. Como o adversário está se comportando durante o jogo, as defesas que o adversário está fazendo, aonde eu vou levar vantagem, né, em algumas situações. Tá? Isso está totalmente relacionado à tomada de decisões que esse atleta vai ter, que esse jogador vai ter. Isso nós temos que buscar no nosso dia a dia desenvolver esse trabalho com ele. Isso está muito relacionado a depois que o Gabriel vai falar sobre metodologia de trabalho, né, qual o método que a gente utiliza para estimular o desenvolvimento dessa inteligência, para estimular o jogador a tomar boas decisões durante o jogo. Tá? Então, essa parte cognitiva nós temos que ter muito preparado no nosso dia a dia, no nosso exercício, no nosso treino, nos nossos objetivos, nos nossos conteúdos, como nós vamos desenvolver cognitivamente um atleta. O basquete exige muito, né? Exige muito da gente. Exige nós como treinadores, uma exigência de estar o tempo inteiro preparado, estudando, buscando informações, levando isso para os atletas, e principalmente a gente estimular o atleta também a ter essa preocupação. Quantos atletas que a gente vê que são fortes fisicamente, muito fortes fisicamente, têm bom biotipo, têm bons fundamentos técnicos e não conseguem jogar no alto nível, né? Não conseguem tomar boas decisões, não conseguem ter criatividade para durante um jogo conseguir resolver os problemas que o jogo está trazendo para ele, né? E absorver e aplicar as informações que são passadas para ele. A gente estava conversando hoje sobre o material que a gente usa de scouting com as equipes, né? O quanto que os jogadores estão preparados para receber esse tipo de informação. Só que isso não inicia só, não é na equipe adulta que ele tem que receber. Você tem que começar lá de baixo, lá na base, na formação dele, né? A gente preparar material, passar informações para eles já irem pensando, absorvendo esses conteúdos, com certeza vai agregar muito. E quando você desenvolve o fundamento técnico, e junto com isso você tem uma preocupação de desenvolver o cognitivo dele para ele tomar boa decisão, muda demais a forma que ele vai aplicar isso durante um jogo, durante o treinamento que ele está executando. Então eu acho, hoje, a parte cognitiva, ela passa a ser um divisor de águas para um jogador que vai ser um jogador de alto nível numa liga nacional, né, ou aqui no NBB, numa liga estrangeira. E a gente tem que estar muito preocupado, a gente que trabalha com formação, muito preocupado no desenvolvimento dessa parte cognitiva do atleta. Tá? Pode passar, por favor. A parte psicológica, né? Nós temos jogadores hoje subindo aí das categorias de base. A gente vê cada vez mais os meninos com uma dificuldade de confronto, uma dificuldade de... hoje você fala do menino sub-19, o menino está chegando no adulto, não, ele é muito novo para algumas situações, está muito relacionado à parte psicológica dele, de como que ele enfrenta as dificuldades, né? Então a gente pode colocar aí algumas situações de ações positivas nos momentos ruins que ele tem, dentro de um próprio jogo, dentro de um ano, né, que todas as equipes vão ter, provavelmente passam por isso, como que esse menino se comporta
psicologicamente em relação quando ele não está na quadra, quando ele não está jogando, principalmente, quando ele tem uma dificuldade no momento ruim durante o jogo, como que ele se comporta em relação a isso. Tá? Isso é importante a gente também prever isso no nosso treinamento e a gente desenvolver isso com eles. Né? Uma liderança positiva, a gente pode citar muitos exemplos de jogadores que têm uma liderança dentro de um grupo muito positivo e jogadores de liderança que são negativos também. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente identificar isso, né? E poder, identificando esse potencial que ele tem de ser um líder, a gente saber trazer essa liderança dele para o lado positivo dentro da equipe e para ele também. Para ele também. Eu já tive vários meninos, vários atletas que são líderes hoje nas equipes que jogam na equipe adulta e são líderes desde os 13, 14 anos. Né? E como a gente pode transformar essa liderança para um lado positivo. Eu vou citar um exemplo do Ricardo Fischer, que jogou comigo, começou a jogar comigo na época do Círculo Militar com 13 anos. Ele era um menino muito líder do grupo e às vezes ele usava a liderança para ele. E eu cheguei para ele e falei, cara, a partir de hoje você é o capitão do time. E fui colocando para ele, ó, a responsabilidade que você tem em relação a isso, quando você cobra um colega seu da quadra que comete um erro. E ele foi absorvendo isso de uma forma muito bacana. E com certeza ele aproveitou muito isso com ele também. E ele é um líder hoje natural. Quando eu cheguei aqui em Bauru, ele já estava aqui em Bauru. E quando eu cheguei, o Bauru começou a contratar alguns jogadores também que são líderes, né? Como na época veio o Alex, veio o Jefferson. E a forma que ele, muito mais novo que esses caras, continuou sendo um líder natural dentro do grupo. Isso é uma coisa que é importante a gente identificar isso e saber conduzir, né? Muitas vezes nós, como técnicos, a gente confronta a liderança de um menino, de um atleta mais jovem, porque muitas vezes ele vai pôr a gente também, ele vai querer confrontar isso com a gente, e a gente, como profissional, temos que ter ferramentas para poder trazer ele com uma liderança positiva, né? Isso vai ajudar tanto ele naquele momento como na formação dele, para quando ele chegar no seu atleta profissional, ele saber usar essa liderança de uma forma boa para o grupo, para a equipe que ele está participando. As atitudes vencedoras, eu falo de atitude vencedora, tudo que um menino, um jogador pode ter para ele se tornar um jogador vencedor. E tudo, está muito relacionado à liderança positiva, mas de ações do dia a dia dele se alimentar bem, dele descansar bem, dele fazer um treino extra naquilo que ele precisa. Não sei se vocês sentem isso, eu vejo hoje uma geração chegando, onde se o menino está jogando mal, a responsabilidade do jogo ruim dele não é dele. É do técnico, é do companheiro que não passa a bola, é a bola que está molhada, é o árbitro que prejudica ele durante o jogo. Ele cria um monte de situações e não consegue identificar ele como uma responsabilidade dele. Né? Então, essas atitudes vencedoras vêm muito em relação a isso, de ter atitudes para ele melhorar e continuar sendo um atleta vencedor. Tá? Respeito, né? Acho que isso aí é o básico, né? Para quem é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro exigindo isso deles, e o atleta que tem essa situação dentro da parte psicológica dele, e aceitar correções e aceitar críticas, né? É um outro ponto importante, determinante, porque não adianta você ter um atleta que você está tentando, ele tem todas as qualidades para um monte de, e você tenta ensinar uma coisa diferente para ele, ele não aceita aquela informação, não aceita aquela crítica para melhorar, e volta a falar, cada vez mais a gente tem meninos com esse tipo de condição, então isso nós temos que prever, identificar isso, né? E a gente prever essas situações para a gente colocar isso no nosso trabalho e a gente poder, desde quando a gente está trabalhando um movimento técnico simples, a gente poder criar condições para que se desenvolva o atleta de uma forma global, de uma forma geral. Certo? Ele passa. Aqui eu peguei um exemplo aqui. Quem já fez algum tipo de trabalho de coaching, eles usam muito essa análise, né? Para a gente transportar um pouco disso para o nosso trabalho.
a gente fazer uma análise de SWOT, para a gente saber as nossas fraquezas, né? Aquilo que a gente tem de bom, aquilo que é forte, a gente colocar isso num quadro, e eu uso isso daqui até para a gente, na própria identificação que eu coloquei dos talentos, colocar o que ele tem de ponto forte, o que ele tem de ponto fraco, quais são as oportunidades que ele pode ter com isso, quais são as ameaças que tem que ter. E a gente relacionar isso, fazer isso com cada um dos temas que eu coloquei, da parte técnica e tática, da parte física, da parte cognitiva, da parte psicológica, para a gente poder fazer uma análise geral. Tá? Isso aqui é um quadro simples, cada um pode estar criando o seu, mas uma forma da gente poder fazer uma avaliação um pouco mais completa e poder identificar aquilo que a gente pode, daquilo que o menino já traz com ele, de qualidades que ele já traz, né, que a gente, desse talento que ele já traz, e aquilo que o trabalho vai ajudar a desenvolver esse talento, e aquilo que o trabalho vai também ajudar algumas coisas que ele ainda, que não é uma coisa nata dele, que a gente precisa trazer para o treinamento, para a rotina, para o dia a dia, para evoluir. Pensando no quê? No desenvolvimento global, no desenvolvimento onde o atleta tenha todas as suas capacidades de desenvolver. Então, assim, falando diretamente dessa parte de detectar esses talentos, avaliar isso e poder trazer para o nosso desenvolvimento, essa seria aí uma ferramenta que a gente pode usar. Tem várias ferramentas, mas uma ferramenta que a gente pode estar utilizando. Certo? Dando um pouco de sequência, né, sobre avaliações, as avaliações técnicas, né, a gente pode usar como uma avaliação individual ou uma avaliação da equipe, né, também é uma outra ferramenta muito importante para a gente ter isso no nosso trabalho. E a gente tem uma periodicidade em relação a isso, né? Se a gente vai fazer uma avaliação mensal com o atleta, uma avaliação trimestral ou anual, mas a gente trabalhar de uma forma, um feedback, para levar para o atleta esse feedback do que ele está evoluindo, do que ele está precisando evoluir, e até usar uma ferramenta de autoavaliação para o atleta se autoavaliar. Eu vou mostrar uma ficha que eu já uso há muitos anos, essa ficha de avaliação, e às vezes eu uso essa ficha e eu entrego para eles primeiro, os atletas, e falo assim, ó, se avalia, faça uma autoavaliação. Aí tem os itens, né, fundamentos técnicos, a parte de drible, e você tem uma avaliação dele, às vezes ele não tem um drible muito bom, tem um drible que pode melhorar em alguns aspectos de altura, de velocidade, própria mecânica que ele está usando do drible, e para ele é o melhor driblador do mundo, cara. O passe mesmo, qualquer tipo de fundamento. Então é importante, quando você passa uma ferramenta dessa para ele, e para o menino, ele fazer uma autoavaliação, ele começa também a identificar alguns pontos que ele tem que se observar. Eu, com experiência aqui nas nossas equipes aqui, a gente, quando entrega isso para os meninos, muitas vezes eles vêm perguntar, mas o que é isso aqui? Como é que eu... E você vê que às vezes a avaliação dele não está no mesmo nível que a gente observa e avalia. E até nós, como treinador também. Às vezes você faz uma avaliação e o meu companheiro, o meu assistente técnico ou o outro companheiro treinador, do mesmo tema, avalia de uma forma diferente. Nas seleções, a gente trabalhava com as seleções de base, a gente sempre, quando terminava uma fase de treinamento, a gente entregava uma avaliação para os atletas. E às vezes eu pedia para os auxiliares, para quem estava como assistente, avaliar. E eu comecei a observar que cada um tinha uma visão diferente daquilo que a gente estava avaliando. Aí às vezes a gente se reunia, conversava, para a gente entrar num ponto comum de avaliação. Está muito relacionado também ao nível do nosso dia a dia, do nível que a gente trabalha. Se é um nível técnico, às vezes um pouco menor, quando a gente encontra um menino com um pouco mais de qualidade, a gente avalia, às vezes superestima essa avaliação. Ou não, ou a gente, se a gente às vezes está com um nível, trabalhando num nível alto, a gente às vezes subestima um pouco, né, a parte de avaliação. Aqui,
alguns critérios que eu uso para avaliação, por exemplo, o drible, né? Eu coloquei ali de 1 a 5 como, de 1 como excelente, né? 5 como insuficiente, e vamos buscar aqui uma parte técnica, parte de drible, né? Se ele tem uma visão periférica, se ele dribla com ambas as mãos, dribla na altura correta, mudança de direção, então a gente vai colocando usando esses critérios para avaliar o drible, né? O passe, vai subindo, por favor. Os arremessos, né? A postura que ele usa, a mecânica que ele dá, a sincronização de braço e perna. Então a gente vai usando vários, isso daí depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, né? A qualidade, o aproveitamento que ele tem, o lance livre, as finalizações, de bandejas de finalizações, maneja em 1 tempo, em 2 tempos, né? A parte defensiva, postura, deslocamento, distância com a bola, agressividade, né? A passada de recuperação, os bloqueios de rebote, ele trabalha em linha de passe. São vários pontos de observação. Jogo de tática individual, jogo sem bola, se ele usa os conceitos sem bola também, tá? Jogo sem bola, se ele usa o espaço, se ele joga sem a bola. A parte de atitude, relacionamento com os colegas, se ele treina com intensidade, se ele treina com concentração. Tá? Então, isso aqui é uma ficha que eu já trabalho com ela há algum tempo, e eu uso tanto para eu dar um feedback para o meu atleta, como para ele também se autoavaliar. Eu acho que é muito importante ter uma periodicidade pelo menos semestral, e fazer às vezes você faz quando o atleta chega, para você ter um parâmetro de avaliação com ele, e depois você faz e depois no período você entrega um feedback para ele. Eu tive uma oportunidade uma vez de acompanhar um treinamento na França, num centro de treinamento da França, onde eles trabalham com atletas, se chama SIMP, depois INSEP. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles, e eles faziam um trabalho muito interessante com arremesso. A França, eles tinham, e lá eles têm um trabalho de meninos de 15 a 18 anos, como se fosse uma seleção permanente. Eles têm um sub-16 e um sub-18. Né? E eles têm uma situação bem interessante, no trabalho de arremesso que eles estavam fazendo, a França tinha equipes muito atléticas, jogadores muito atléticos, boa intensidade, e não classificava para os mundiais de base porque tinha baixo aproveitamento de arremesso. Eles fizeram durante um ano um trabalho para eles de avaliação constante dos atletas, tanto avaliação de aproveitamento dos arremessos como de mecânica. Eles usavam câmeras para filmar o movimento do atleta por trás, na lateral, pela frente, e eles mensalmente davam um feedback para o atleta, e o atleta tinha uma responsabilidade de criar uma rotina para ele de arremesso, para ele melhorar o aproveitamento dele. Eles tiveram um aumento gigantesco de aproveitamento. Então eles pegaram um problema que eles tinham dos atletas da base deles, e começaram a trabalhar em cima de avaliações, de identificar os problemas que o atleta tinha e melhorar. Então eles tiveram um crescimento muito rápido. As seleções francesas, hoje a gente vê uma quantidade de atletas de França que estão jogando em NBA, que estão jogando na Euroliga. Então, eles, através de um trabalho constante aí de avaliações e de desenvolvimento, eles melhoraram muito um fundamento que eles tinham um pouco mais de dificuldade. Né? Então, foi uma experiência bem interessante. A gente pode levar isso para qualquer outro tipo de dificuldade que a gente possa ter com a nossa equipe e com o nosso atleta. Falar um pouquinho sobre a parte do scout. Uma coisa estou tentando linkar uma situação com a outra, né? Desde da detecção dos talentos, né? Desde a parte de a gente avaliar e buscar esse desenvolvimento desses atletas, né? E a gente chegar numa situação da gente fazer o scout. O scout hoje é muito utilizado nas equipes profissionais, é uma coisa que a gente pode usar. Eu não sei aqui quem usa scout na categoria de base, quem está trabalhando com base aqui, trabalha com scout, é uma coisa que a gente utiliza já
utiliza no dia a dia na base também. Tá? A gente pode usar tanto ele individualmente, como ele com a equipe também. Através de vídeos, né, na parte da gente identificar através dos vídeos, é muito importante de filmar os treinamentos, filmar os jogos, dar o feedback para o nosso atleta através de vídeos, tá? Ele vendo assim, o que ele está executando, é muito importante isso. Hoje a gente, celular na mão é muito fácil, você filmar uma situação que o menino às vezes não entende o que ele está falando, você filmar e mostrar para ele na hora ali, ó, aqui, ó, como é que está seu movimento. Eu faço muito isso com os meninos, tanto na parte de arremesso, às vezes o trabalho de perna dele, está defendendo e não consegue entender que a postura de perna dele está errada, a movimentação de perna dele está lenta. A gente trabalhar com um vídeo, mostrar para ele até de uma forma simples, é importante isso, e com certeza ele vai absorver mais essas informações. Tá? Através de estatísticas, né? É importante a gente ter, os campeonatos que não têm estatística, a gente ter dentro da nossa equipe a estatística. A gente aí, a partir de 15, 16 anos, já começar a trabalhar isso com ele. Não que a gente tenha que formar um atleta a situação dele ter números. Tá? É muito importante, às vezes o cara quer ter número. Não é a gente ter número, é a gente poder também, através dos números, mostrar para ele onde ele está bem e onde ele pode melhorar. Tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes, né, ele quer ser o cestinho do time. Isso ele vai abrir mão de outras coisas para poder ser o cestinho do clube. Às vezes não é nenhuma pressão, às vezes não é uma pressão nem nossa, é uma pressão às vezes externa, de família, de pai, de mãe. E a gente vê isso em todas as idades, né? De ter o pai às vezes falando assim, não passa a bola não, amigão. Remessa que você tem que ter números aí. Então a gente tem que ter um pouco de atenção, né, de como utilizar essa estatística e criar, às vezes, hoje, né, a gente fala do trabalho de eficiência, né? Eficiência de jogo, que a eficiência ela traz também, às vezes o cara tem uma boa pontuação, mas a eficiência dele é baixa. É um cara pouco eficiente, às vezes, dentro do jogo, em outras ações que o jogo pede. Tá? Então, criar, às vezes, essas situações de uso da estatística de uma forma bacana. A gente tem que scoutear também a parte de característica física, né, a posição que ele joga e a posição que ele pode jogar. Isso é uma grande responsabilidade nossa também, a gente identificar o que aquele menino está fazendo hoje, o que ele pode, qual é a condição dele que ele pode estar jogando hoje e como que a gente quer ele daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, uma responsabilidade muito grande a continuidade desse menino para poder jogar e é muito importante a gente, através do scout, também poder, né, fazer isso e passar isso para o nosso atleta. E as principais características, né? Técnicas ofensivas e defensivas. Esse scout individual a gente pode passar para o nosso atleta, como a gente vai identificar da equipe adversária também. Eu quero mostrar um pouco do que a gente faz aqui no Bauru. A gente tem algumas ferramentas hoje que ajudam muito a gente. Eu vou pegar o mais recente, tá? Então, que foi o nosso último jogo do Botafogo. Meu objetivo aqui é mostrar, passar para vocês. Não é a gente colocar alguma situação do atleta, expor nada. É usar alguns exemplos do que a gente pode fazer, do que a gente executa. E o Galvão depois vai falar um pouco também do trabalho que ele faz lá no Joinville. Pega o geral primeiro, por favor. Geral. Aqui é uma primeira situação que a gente faz com os vídeos, né? Da gente identificar, às vezes a gente não sabe o nome das jogadas ainda, só a gente identifica as ações do jogo. Então a gente monta o primeiro vídeo em cima das ações táticas do time adversário, tá? E com as ações do jogo, às vezes a gente não sabe a jogada. E depois, às vezes, através de contatos, a gente consegue o nome das jogadas, ou dentro do próprio jogo, o cara fez a ação e a gente já consegue identificar qual que é a jogada que ele está fazendo. Então esse é o primeiro material que a gente faz, que a gente chama de geral, para dar ideia de quais os movimentos que eles mais usam, né? Os times mais usam, o que a gente faz para todas as equipes, tá? Quais os movimentos que eles mais utilizam, onde eles levam mais vantagem, para a gente já começar a identificar como nós vamos defender o time adversário. Tá?
Pode tirar, por favor. Depois que a gente trabalha com a situação geral dos movimentos táticos, a gente vai passar, a gente desenvolve um playbook. Deixa para depois do playbook. Vamos passar um individual. Pode ser do Jamal, não. Pode ser do terceiro aí, por favor. Isso, do Gabriel. O Gabriel, a gente põe alguma referência dele. Tá? Isso aqui a gente busca até no site da Liga. A pontuação que ele tem, o aproveitamento que ele tem, algumas características individuais que ele tem. Os números dele, né? Como é que ele está os números dele durante o nono jogo dele na temporada. E a gente começa a identificar algumas ações que ele usa dentro dos movimentos. Né? Então, ele é um cara que 90% dos cortes dele é para o lado direito. A gente já sabe que é melhor quando for defensor, a gente passa essa informação para o jogador, tentar jogar ele para o lado esquerdo, onde ele vai ter um pouco mais de dificuldade às vezes. E as ações de arremesso é um jogador que tem. Então a gente pega uma ação e vai mostrando as ações que ele tem, que ele está em vários jogos, tá? E o arremesso, que é um cara que busca muito bem o arremesso de 3 pontos, então o jogador vai passar esse patrão, por exemplo, hoje, de manhã, no treino da manhã, eu já peguei as informações de alguns jogadores e já falei para o Alex, você vai marcar tal jogador, ele faz isso. Então, é uma rotina nossa, tá? da comissão está passando isso e scouteando o time adversário e scouteando os jogadores individualmente. Tá? Então, pode parar, por favor. E a gente usa o playbook. Tá? Ali a gente já tem, às vezes, consegue já o nome de algumas jogadas. Se o jogador pede, a gente passa para ele. Mas é muito mais usado, às vezes, por nós da comissão também, para a gente poder identificar os movimentos dele, o que eles fazem mais e principalmente dentro de cada movimento, aonde eles procuram, quais os jogadores que eles procuram usar nessa situação e aonde esse jogador leva mais vantagem. Tá? Então, isso quando a gente faz o scout de uma equipe adversária, tanto da parte coletiva como da parte individual. Nós também usamos algumas situações dentro da nossa equipe. Os nossos jogadores, né? Aonde a gente está com mais dificuldade, onde o adversário está levando vantagem em cima da gente e onde a gente pode, tanto na parte individual como na parte coletiva, a gente passa para os nossos atletas, para a nossa equipe e a gente passa esse tipo de informação para os nossos jogadores. Tá? Pode ir. Pode tirar, por favor. Né? O Galvani, ele mostrou esse material para mim e eu falei, Galvani, quando tiver a situação, eu queria... Cadê o Galvani? Chega. O Galvani isso aqui é o material dele, tá? Então eu até vou deixar ele aberto para ele passar isso para vocês, que é o mesmo princípio, de uma forma diferente, o dele até uma forma um pouco mais, não avançada, mas ele dá mais informações, tá? Então ele vai passar um pouco isso desse. Boa tarde. Agradecer o convite do André. Vou explicar rapidamente aqui. Eu até o ano passado, até dezembro, fazia parte da equipe de Joinville. Esse ano já vou estar trabalhando aqui em São Paulo com a equipe de Campinas. E eu também cuidava dessa parte lá no NBB com a equipe de Joinville. Então, isso aqui foi uma coisa que eu montei, mas com muita base em algumas informações que eu tive de times da Liga de Desenvolvimento da D-League, né? E o ano passado também eu tive a oportunidade de receber o material que o Real Madrid faz, então procurei assemelhar algumas coisas no que a gente passava para os jogadores. Como que a gente se preparava para um jogo lá em Joinville? Cada técnico tem a sua maneira de se preparar para o jogo, quanto que vai ver do outro time, quanto que não vai. Tem técnico que vê muita coisa, tem técnico que não vê nada da outra equipe. E nesse caso aqui a gente procurava entregar esse relatório de scout sempre no dia do jogo. Vocês vão ver as informações aí, a gente vai passar. E quando era viagem fora, a gente deixava no quarto dos atletas e nunca obrigava, assim, ficava tomando provinha, coisa do tipo, porque para alguns jogadores isso era muito benéfico, né? Eu posso citar
Vou citar os bons exemplos aqui. Lá em Joinville a gente tinha o Felipe Vezaro, o Jefferson Socas, que eles pegavam isso, todas essas informações, eles assimilavam muito e vinham questionar, vinham dar palpite. Então, ali para cima a gente tinha o resultado, os últimos 3 resultados aqui, que foi quando a gente jogou contra a Vitória, tá? E daí eu colocava aqui chaves para vencer a partida, então um textinho bem breve. Isso tudo já foi passado, não era a primeira vez que eles estavam vendo a informação, tudo já tinha sido passado no treino. Então, jogar de forma física na defesa. Então, vocês vão ver, quem estiver hoje no jogo vai ver que eles têm bons, excelentes arremessadores. O Corey, o André e o Dawkins são excelentes arremessadores. Então, a gente propôs jogar de forma física muito com eles. A ajuda defensiva tá bem preparada, porque a gente é uma equipe que é muito baixa. Então, e eles têm o Curtis lá que é muito grande. Então, tinha que estar bastante preparado para ajuda defensiva, segurar o rebote defensivo. Apesar de tudo isso aqui é muito bonito, né? A gente perdeu a partida, mas isso aqui é muito bonito. Aqui funciona, que é uma beleza. Chegar lá na hora, tem algumas coisas que tem uma certa dificuldade. E aí eu coloco aí a terminologia que a gente utilizava lá, né? Closeout longo, então aquele closeout que tem que fazer um movimento mais forte de chegar no cara com os chutadores, conter os cortes, principalmente dos atletas de baixo. Pode descer um pouco, por favor? Aqui o que a gente ia fazer em saídas do bloqueio, né? Então, de novo, os termos que a gente utilizava, do 1 ao 4, linha, a gente chama de troca, a gente não falava troca, né? A gente falava linha. Bloqueio direto lateral, o que ia fazer? Direto central, o que ia fazer? E eu sempre deixo esse asterisco, que eu falo assim, você não joga na posição que ataca, ensina na que você consegue marcar. Então, eu sou um 4, mas eu consigo, o Chilton, por exemplo, ele é um 5, mas ele consegue marcar do 1 ao 5. Então, às vezes numa situação dessa, a gente pode pedir, Chilton, você troca com todo mundo. Foi o que o Paulo usou o ano passado na final contra o Paulistano, usou muito desse tipo de troca. E aí a gente propunha lá que abaixo de 8 segundos a gente ia fazer defesa preta, né? Que é troca em tudo, entendeu? Então 24 segundos para baixo, 8 segundos ali, a gente iria trocar em tudo. Pode descer um pouquinho? Eu passava aqui também estatísticas da equipe, então as médias, isso aí pegava do site, aonde eles estavam ranqueados, né? Então, por exemplo, lance livre ali, eles são primeiro, na época estavam em primeiro, não sei como estão hoje, mas estavam em primeiro em percentual de lance livre. Como eles fazem as pontuações deles. Então, isso aqui é tudo estatística do Synergy, né? Então, eu sempre pegava as 3 principais maneiras que eles fazem as pontuações. O Synergy vai mostrar depois, ele te abre muita informação. Então, você consegue ver isso aí, que eles receber parado é que recebe chuta ou recebe dá um drible corta, né? Eles faziam muitos pontos dessa maneira. Pode deixar ali em cima, Aí tá bom. Então, o cara que sai do pick and roll ball, né? O cara que usa o pick and roll, ele faz 19% das vezes, fazia ponto dessa maneira. É uma equipe que também procurava muito jogo de transição. Então, 15% dos pontos deles vem de transição. Então, você tem aí 15, 19, dá um pouquinho mais de 50% dos pontos deles vem dessas 3 maneiras. Então, a gente tem que se preocupar com isso aí. Os principais chutadores, então colocava, no caso do Corey ali, Dawkins, André, Shaw, os principais chutadores deles, os piores no lance livre. Então, situação que tem que fazer uma falta no jogo, a gente já sabia quem podia, quem não podia fazer falta. Os principais reboteiros, né? Então, quem que a gente queria que bloqueasse, tivesse uma atenção maior para os rebotes defensivos. Pode descer. E aqui, vou mostrar, pode deixar aqui, a gente passava estatísticas individuais dos principais pontuadores. Então, pegava sempre os 5 principais pontuadores, colocava a estatística dele, como ele faz, mesma coisa, como ele faz os pontos. Então, ali, pick and roll ball, o cara que usa o pick and roll, recebe parado e transição, são as 3 maneiras que ele mais faz ponto, o core que vocês vão estar vendo hoje. E aí eu coloco um textinho breve, assim, de
de como ele joga, né? Então, posição, sua principal arma é o arremesso, consegue converter de chutes mesmo em situação de desequilíbrio, saída de bloqueios diretos e indiretos. Quando ele corta para cesta, ele usa muito o floater, né? O que manda por cima do pivô. Em situações de mismatch, procura step back para arremessar, né? Isso tudo foi planejado. Chegou no jogo, ele fez isso. E fez com uma eficiência muito grande, inclusive, né? Ele tem o step back de 3 pontos, é muito difícil de marcar. E ele faz muito bem isso e fez com uma eficiência grande. Por isso que eu falei, vamos jogar bastante físico para tentar limitar na medida do possível. Então, pode descer. A gente passava isso dos 5 principais jogadores. E aqui, para baixo, para finalizar, a estatística dos atletas restantes. Então, como eu falei ali antes, isso os caras que eu conversei antes de montar isso, eles sempre falavam, tem que ter muito cuidado para não passar muita informação. Então eu entregava isso para eles e alguns vinham me questionar, pô Galvani, pô legal isso aqui que você vai fazer com o Corey, o que você acha de fazer essa saída com ele, ou fazer um step alto, ou fazer tal coisa? Pô Galvani, você viu que o Renato, o time deles, por exemplo, pega muito rebote ofensivo, jogou muito bem nas últimas 2 partidas. Então, mas tem atleta que não entregava isso aqui para ele, às vezes voltava a folha do mesmo jeito que foi. Você sabia que ele não ia ler, e assim, quando chega no alto nível, né, não dá para você, até certo ponto, não sei quanto é adequado você ficar lá exigindo do cara de 35 anos, a gente tem alguns atletas mais veteranos, não cara, você tem que ler isso aí, pô, o cara já foi seleção brasileira, então ele já tem os hábitos que ele gosta, né? Então às vezes não, eu sei que o Corey chuta e eu sei que o Curtis vai no rebote ofensivo, beleza, não preciso saber mais nada. Agora tem um cara que quer saber, não, que ombro que ele vira mais no poste baixo, que ombro que ele não vira. Então essas informações acho que ajudavam bastante, né? Como eu falei, é muito bonito aqui, chegava no jogo, tinha dia que não funcionava em nada. A gente também faz o recurso do vídeo mostrava as movimentações e mostrava as partes individuais, muito semelhante ao que o André passou para vocês. E a outra coisa que a gente fazia era deixar uma TV no dia de jogo rodando as jogadas. Então, todo dia de jogo tinha um lanchinho ali para eles fazerem, eles pegavam uma banana, alguma coisa, ficavam assistindo, memorizavam e chegava na hora da partida eles já estavam sabendo mais ou menos o que a outra equipe ia fazer, né? A gente tinha um hábito, que acho que muitos atletas têm, viram que eles fazem muita chifre. Então, eu falava para eles, vocês têm que ser o eco da jogada deles. Então, toda vez que pediram chifre, a gente começa a gritar, chifre, chifre, chifre. Mesmo que não soubesse a jogada, a gente ficava gritando, porque duas coisas diferentes, né? O armador está chegando na quadra para pedir a movimentação, falar chifre, e todo mundo quer, e a outra é falar chifre, e o outro time está tudo gritando chifre, chifre. Aí ele fica meio receoso, às vezes, em executar o movimento. Mas, basicamente, seria isso. Também posso disponibilizar para o André e passar para vocês. Também estou à disposição de qualquer dúvida. Valeu? Acho bem interessante estar passando, o Giovanni está fazendo esse material e mostrando, porque o quanto o nível que se tem na liga hoje, de como a gente vai identificar os jogadores e do potencial que o jogador tem, se a gente trazer isso para a nossa realidade, às vezes a gente não vai ter o sinergia que vai dar tanta informação assim, mas às vezes umas informações básicas, aquilo que eu falei, a gente vai criando uma parte cognitiva do atleta e começar a entender isso. E principalmente para nós, né, existe algumas coisas importantes para a gente pensar. Às vezes nós temos um jogador que tem uma ótima característica de arremesso e a gente só pensa em utilizar ele ali com 16, 17, 15 anos naquela posição, naquela função do arremesso. E quando ele chega em outro nível onde os atletas já estão preparados para tirar essa ação dele, que ele vai ter que ter outras situações técnicas que a gente às vezes não trabalhou e não desenvolveu nele. Agora uma situação recente de um atleta que ia vir para Bauru. Esse menino joga a categoria de base ainda e ele é arremessador.
Aí eu conversando com ele, 1,91 m, 1,92 m, eu falei, e aí, você não leva a bola? Não, não posso. Me preocupa isso, eu falei para ele, me preocupa, porque, beleza, você está na categoria de base, um bom aproveitamento, você vai usar, mas e os outros fundamentos? Na hora que ele estiver jogando um alto nível, onde ele vai ter um cara já saindo por cima, já antecipando, já saindo com... E aí? Como é que ele vai usar os seus fundamentos? Então eu estou mostrando isso aqui para a gente criar essa reflexão do quanto que hoje a gente pode escautear um jogador, escautear um atleta, tanto do adversário quanto da nossa equipe, e o quanto a gente tem que usar isso num processo de desenvolvimento global para o nosso atleta. A gente formar atletas mais versáteis, com mais qualidade e com condição de poder, durante um jogo, resolver os problemas que a equipe adversária está trazendo para ele. Aqui, esse aqui é o Synergy, que a gente usa na Liga Nacional. É um site internacional, até a NBA usa, é um deles, e a gente tem muita informação, em 24 horas tem informação do jogo. Tá? Pra vocês terem uma ideia como é que funciona, a gente tem um acesso, a gente pode buscar a quantidade de ligas que tem ali. Se quiser que qualquer jogador de qualquer liga mundial, a gente consegue através desse site. Vai entrar no NBB, as equipes que tem, pega uma se quiser, pode ser. Não, Vitória não, que a gente vai jogar, deixa eu falar. Pega do Joinville mesmo. Aí os jogadores, tá? Aí a gente vai clicar, pode clicar. Deixa eu abrir primeiro abrir o geral da equipe, tá? Aqui abre todas as informações gerais da equipe. O número de posses que eles têm, qual. E aí a gente pode buscar tanto as situações, aqui vem onde ele tem um volume maior, tá? Onde ele tem um volume maior, spot up, é difícil, hein? Mantém aí, qualquer equipe, não tem problema. É que ele entrou numa página que você busca só o jogador. Felipe Vezaro, tem todas as informações muitas que o Galvani já falou, onde ele pontua mais, tá? Então quando clica no azul só para mostrar o vídeo, já tem a ação com o vídeo, tá? Isso aí deu um pouco mais de horas de sono pra gente. Então a gente consegue, através desse programa, identificar muita coisa e trazer muita informação, né? Tem que, cada vez mais a gente estudando ele, usando, qualquer campeonato internacional que a gente vai participar, a gente tem acesso a essas informações, é muito importante. Pode voltar, por favor, na página. Pode ali a gente vai mostrar que os times, né? Tem o time, tem os jogadores, tem a liga, tem várias funções. Mas pode voltar, por favor, na página. Isso. Então, através do Scout, eu acho que é uma ferramenta determinante para a gente hoje, dentro das comissões técnicas, né? Hoje trabalha aqui eu e o Demetrios, como head coach, eu e o Hudson, a gente divide algumas funções, né? E que é muita coisa. A gente tem jogo, vai ter o jogo hoje, quarta-feira já tem basquete cearense, lógico que já está pronto o material do basquete cearense, e a gente tem que ir de hoje para amanhã e depois passar as informações para os jogadores, senão não dá para passar antecipada, não tem um jogo em sequência como nós vamos ter agora, né? Pode passar. Algumas situações importantes para a gente colocar em relação às características dos jogadores, né? Então a gente pode falar, né, na posição 1, né, algumas capacidades de filtração, de organização das jogadas, né, o instinto de antecipação, o cara ser um jogador atlético para a posição,
visão, inteligência, visão de jogo, as habilidades, a liderança, envergadura para essa posição é uma situação muito importante para a gente estar buscando, né, identificando no jogador, tá? Os jogos de pick and roll, então tem várias situações aí que a gente tem que buscar em relação à característica do jogador da posição 1. Pode passar, por favor. Na posição 2, né, tem algumas coisas similares, né? Algumas situações também de arremesso dele, né? Ele tem a habilidade para poder criar os espaços dele, né? De poder finalizar, tá? Correr bem a quadra, jogador que participa do rebote, né? Os arremessos, de pegar e arremessar em movimento, em progressão, saída dele com movimento rápido de arremesso. Isso é determinante a gente desenvolver isso nos atletas, essa velocidade de execução dos fundamentos, porque cada vez o jogo está mais rápido, o jogo está mais estudado, as defesas estão mais preparadas para defender as situações e o nosso jogador tem que estar pronto para isso. Então, quanto mais informação a gente tem, né, mais situações o jogador tem que desenvolver para poder jogar ele num alto nível. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tinha o Robert Day, né? Robert Day, o que mais impressionava no Robert Day foi o aproveitamento que ele tinha de bola de 3 pontos, era a velocidade de execução que tinha nesse arremesso. O adversário falava, sai, bloqueio direto, o jogador estava marcando o bloqueador, normalmente era um 5, já saía com o step alto em cima dele, ele saía rápido e chutava antes dos caras chegarem. A velocidade de execução na perna dele, a velocidade de execução dele receber a bola e fazer esse tiro, esse arremesso muito em velocidade, né? Então são situações que lá na frente o atleta vai precisar e nós temos que identificar isso e pôr isso no nosso dia a dia, nesse nosso trabalho. Tá? Você tem um atleta que tem... Isso muda até a forma da gente planejar o nosso treino. Porque se a gente quer que o nosso atleta arremesse com velocidade, arremesse com defesa, nós temos que colocar a situação. Não adianta a gente ficar fazendo sériezinha de 300 arremessos parado, sem ninguém marcar, sem estar em movimento, que na hora que ele transferir isso para o jogo, não vai cair, não vai ter esse aproveitamento que ele tem, né? Então, isso muda da forma que a gente vai lidar com o nosso trabalho no dia a dia, porque a gente sabe o que ele precisa. Ele precisa. E isso que eu acho o maior desafio nosso. O que o nosso menino com 15 anos faz, e executa e leva vantagem, e o que ele vai precisar ter com 19, com 20, com 25, o que ele vai precisar ter? Quais as qualidades que ele vai ter que ter para poder jogar uma liga de alto nível, né? Em todas as posições. Né? Então, isso faz a gente pensar em relação a gente especializar o cara muito cedo, uma situação, né? Faz a gente pensar na qualidade do treinamento que a gente está fazendo com o menino, um atleta que está em desenvolvimento, a qualidade de execução, a intensidade de execução que ele está fazendo, o nível de situação que a gente está colocando. O Gabriel vai falar sobre método de treinamento, mas o nível de situação que a gente está colocando ele, para ele poder aprender esse fundamento, como que ele está aprendendo? Ele está aprendendo de uma forma, fazendo um movimento parado, onde não tem oponente, onde ele não tem o desafio, né? Então, ele às vezes executa esse movimento de uma forma excelente, né? sem o oponente, sem a situação do jogo. Quando você coloca ele na situação do jogo, ele já não consegue executar levando uma vantagem em cima do oponente, tá? Então, na posição 3, algumas características importantes também, para a gente identificar e desenvolver também, tá? Pode passar. A posição 4, assim, você vê que algumas são iguais, né? Muda algumas situações. Hoje, a posição 4 hoje, no Brasil, hoje, eu acho que todas as posições a gente tem que desenvolver, tem que buscar atletas, mas a posição 4 é uma posição hoje carente no basquetebol, muito carente. Nossos jogadores grandes que jogam de frente, né? É uma posição que toda a equipe hoje, quando vai montar, busca jogadores com qualidades para jogar na posição 4. Jogadores que podem fazer 4 e 5. O Bauru, hoje, dentro da nossa formação, a gente tem 2 jogadores que fazem a posição 4 e 5. Né? Então, a gente tem jogadores versáteis que jogam em várias posições, jogadores que jogam na 3 e 4, também é muito importante. Então, essa posição é uma posição que abre o jogo, abre a quadra, utiliza melhor o espaço.
tem bons passadores nessa posição, eles passam bem, eles acabam sendo o segundo armador dentro da quadra. Tá? Pode seguir. E da posição 5, né? Cada vez mais essa posição 5, uma posição que aquele cara que fica só de costas, jogando de costas, cada vez está diminuindo mais. Esse jogador hoje ele tem que jogar de frente, tem que passar bem a bola, tem que ser determinante embaixo do aro, mas ele tem que ajudar muito a equipe fora também. Tá? Então, quando você tem um jogador, igual o Rafa, o Hetzheimer hoje, ele desequilibra num controle embaixo do aro e tem um arremesso de 3 pontos, é dificílimo você conseguir. Ele abre o jogo, né? Ele abre o jogo do cara que às vezes está na posição de ajuda, o cara, é dificílimo conseguir parar e defender. Então, dentro de todas essas características, a gente colocar o arremesso como um fator importante para a gente desenvolver. Ele tem que ser determinante de costas, mas ele tem que também saber jogar de frente. E isso é importante para a gente pôr no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Vou dar um exemplo. O Michael está com a gente aqui. O Michael é um jogador, ele chegou em Bauru no sub-17, ele queria fazer muita coisa, ele queria levar a bola, deixar de 3 pontos. Eu falei, Michael, então, primeiro, fazer você ser muito eficiente em alguns fundamentos. Então, você vai ser muito eficiente no rebote, muito eficiente no jogo de costas, e a gente vai colocando outras situações que você precisa desenvolver. Então, o arremesso dele, a gente constantemente busca melhorar o arremesso dele, ele bloquear bem, ele entrar bem, correr bem a quadra. Então, são situações que a gente vai progressivamente dando informação e passando para o atleta para ele buscando esse desenvolvimento contínuo dele. Tá? Pode ir. Bom, eu peguei 3 temas, né? Desde aí da identificação dos talentos, né? A detecção dos talentos, essa avaliação em cima disso e o scout. Tentando juntar as 3 situações, pensando no quê? Desde na hora que a gente tem um potencial na mão, tem os talentos, onde a gente quer chegar com ele, que uma coisa está ligada à outra. O que a gente tem hoje ali, o que nós vamos ter lá na frente, tá? E o que a gente tem hoje na realidade lá na frente, lá no alto nível, e transportar o que a gente pode fazer na categoria de base. Por que eu falo isso? E foi um dos motivos principais para a gente, quando eu comecei a ter a ideia de montar o evento, porque a gente vê hoje a dificuldade que nós estamos tendo hoje de colocar os atletas da base hoje para jogar no alto nível. Não sei se vocês percebem hoje, quantos atletas hoje jovens estão jogando a Liga Nacional? Cadê os nossos atletas que vão chegar numa nova geração aí e fazer com que alguns jogadores veteranos começam a perder espaço? E é nossa responsabilidade isso. Hoje a gente tem um planejamento aqui no Bauru. Quando eu cheguei aqui em 2014, minha primeira reunião com a diretoria foi o seguinte: a minha missão aqui é organizar a categoria de base, identificar bons meninos para quê? Para daqui a 3 anos nós temos aí pelo menos metade da equipe formada na categoria de base do Bauru. Hoje nós temos 6 atletas do Bauru na equipe adulta e 2 meninos sub-19 que treinam. A gente faz esse elo da base, e a minha responsabilidade é fazer esse elo da base com a equipe adulta. Mas como que nós vamos fazer isso? E o nível que nós vamos fazer isso? Uma coisa é você fazer uma equipe, às vezes, que não vai ser uma equipe que vai jogar a Liga Nacional para ser campeã, buscando título nacional e título internacional, como o Bauru é hoje. Né? Então, como que a gente quer colocar esses jogadores nesse nível? Jogar ao lado de atletas que vão exigir dele, vão exigir muito dele. Às vezes ele está no treino, um jogador novo comete um erro lá de fala, né, de molecada, o cara do lado fala assim, amigão, isso aí já foi, né? Então, quanto esse moleque tem que ir? E a nossa função hoje é muito isso daí, ó, mostrar de novo para ele entender como é que funciona isso. E ao mesmo tempo, ele buscar ser competitivo, buscar o espaço dele, querer jogar, disputar com esses caras. Então, é a nossa responsabilidade hoje. Eu vejo que eu acho que vai existir uma tendência de algumas equipes a buscarem um trabalho, porque a gente conseguiu, com uma equipe jovem no ano passado,
chegar a ser campeão. O Paulistano já vem fazendo isso, o Pinheiro vem tentando fazer isso. Então a nossa responsabilidade é de estar preparando esses meninos terem uma condição de estar ali no por exemplo, na minha avaliação hoje no Sub-19, no Sub-19 eu tenho que ter uma preparação dele no segundo ano do Sub-19 e estar apto fisicamente, tecnicamente para treinar com a equipe adulta. É fácil isso? Não é. Não é fácil. Hoje o menino do segundo ano do Sub-19 nosso tem que ter um pouco essa situação. Ou a gente identificar que esse menino chegou aqui em Bauru, nós vamos conseguir, dentro do nosso trabalho, em 3, 4 meses, colocar ele para poder estar treinando e participando do treinamento da equipe adulta. Então é uma responsabilidade grande, e eu acho que a gente, fazendo um trabalho gradativo, desde baixo, a gente consegue esse processo do que a gente precisa hoje, com a necessidade que a gente tem hoje, e a gente fazer com as equipes, o Dudu aqui está aqui, vai ser técnico da equipe na Liga Ouro, dele identificar um menino e falar assim, pô, esse menino aqui vai me ajudar na Liga Ouro. Eu tenho um jogador um pouco, hoje os times têm jogadores mais veteranos que vão compor a equipe, e tem um jogador mais jovem que vai poder, às vezes, compor a equipe dele também. Então, é esse o processo, é esse o que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, e desde qualquer nível que a gente trabalha, porque eu estou falando do nível hoje, a gente tem uma exigência grande, mas dentro de um trabalho regional, porque a gente quer pegar um menino de uma região ali que está na nossa realidade e quer conseguir que ele tenha sucesso e que ele siga um caminho bacana para o futuro. Tá? Então, agradecer a vocês aí pela paciência e pelo tempo. Se alguém tiver alguma pergunta do tema que foi colocado, fiquem à vontade aí para perguntar. Nada? Ninguém tem pergunta? Bom, obrigado. Vamos dar um intervalo aí de 5 minutos.